Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo número 11, que diz o seguinte: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Atos, capítulo número 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos, e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus.
e a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-se o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E com eles, com efeito, fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui nessa mensagem, né, que quando Pedro desceu na cidade de Jope, né, ali para batizar, para poder levar o evangelho, né, ao centurião Cornélio, né, com toda a sua casa, enviado pelo Espírito Santo do Senhor, ali quando o anjo lhe abordara, né. Então, de modo que Pedro, né, após ter pregado o evangelho aos irmãos, tendo uma perfeita aceitação, e sendo inclusive batizados com o Espírito Santo e com fogo, né, Pedro mandou que fosse batizados os irmãos, né, e os irmãos, os apóstolos que ficaram, né, ficaram em Jerusalém, achou aquilo estranho, né, eles não achavam aquilo, porque não era esse procedimento, né, ele não se dava dessa maneira, né, ele vinha assim mais com o tempo, né, de modo que os irmãos a princípio não entendiam, né, aquilo que estava acontecendo, porque tudo era muito novo, tudo era novidade, né? Mas Pedro, fazendo ali uma exposição correta de como tudo aconteceu no passo a passo, houve um perfeito entendimento dos irmãos que o ouviam, né? Porque nós costumamos dizer, né, de maneira assim normal, né, explica, porque senão complica, né? E tudo que é bem explicado é bem entendido, né? Então Pedro, após Pedro fazer a exposição ali para os demais irmãos, né, houve um perfeito entendimento e aceitaram perfeitamente, né, a justificativa de Pedro para que aqueles irmãos fossem batizados, e pelo contrário, ao invés de continuarem aborrecidos, porque achavam que as pessoas não estavam preparadas, né, mas quem estava ali era Pedro. E Pedro tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus, né? E Pedro era, sem sombra de dúvida, um varão, né, valoroso, temente a Deus, arrojado, ousado, né, e de um conhecimento muito profundo, né? Então ele sabia o que era certo e o que era errado em relação à obra de Deus, né? Ao cumprimento da justiça. Os irmãos ouviram a palavra, aceitarem a Jesus, receberem a palavra, aceitarem a Jesus, depois passar um período ali de preparação, de confirmação de aceitação da palavra, para depois descer as águas batismais. Mas como o batismo com o Espírito Santo
sucedeu naquele momento que ele pregava a palavra, Pedro viu que os irmãos estavam realmente, né, convertidos, né? Porque se a pessoa não tiver convertida verdadeiramente, não tiver regenerado, ele não receberia, não recebe e não receberá o Espírito Santo do Senhor. Porque a palavra nos ensina, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor não habita no corpo sujeito ao pecado, né? A pessoa tem que estar realmente convencida, tem que estar arrependido, convertida, regenerada, transformada e liberta para poder receber o batismo no Espírito Santo. E assim aconteceu, né? Pedro justificava-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, né? E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Ou seja, os irmãos da igreja, que eram da circuncisão, né, combatiam com Pedro, né, afirmando que ele não poderia ter batizado os irmãos que foram batizados na casa de Cornélio, né? E Pedro se desdobrou, né, explicando para eles, usado pelo Espírito Santo no poder de convencimento, para poder provar que os irmãos que receberam o batismo estavam sim preparados para receber o batismo nas águas, né? E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos. Uma visão via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma imunda ou comum. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito, que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele varão. Ou seja, Pedro não só fez a exposição para eles, explicando passo a passo como é que tudo aconteceu, né? Que não foi nenhuma decisão alocada ao batismo daquelas pessoas, né? E sim, houve um passo a passo determinado por Deus para que isso pudesse ter acontecido, né? A forma da qual ele recebeu as revelações, recebeu as visões e as confirmações, tanto de um lado como do outro, né? E daí ele foi, e ele também não foi sozinho, levou com ele mais 6 varões valorosos, servos tementes a Deus, pessoas que ali juntamente com ele serviam e serviram de testemunhas, né? Para ver que tudo que Pedro falou realmente aconteceu, né? Por isso justificou. E os irmãos, ouvindo essa explicação de Pedro, ficaram felizes e se alegraram, né? E contou-nos como vira um pé, glória a Deus, aleluia, Jesus, um anjo em sua casa, e lhe disseram: envia varões a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a sua casa.
né? Ou seja, foi passado ali de forma clara, transparente, né? O passo a passo da forma que aconteceu, né? Então não tinha como deixar de batizar aqueles irmãos, exatamente porque o momento era aquele, chegou o momento determinado por Deus, né? Ordenado por Deus, revelado por Deus, e os irmãos preparados, né? Pedro era um varão que tinha perfeitamente o discernimento do Espírito, tinha o dom do discernimento e sabia que realmente precisava batizar os irmãos. Assim como Filipe batizou o eunuco naquelas águas naquele dia, né, que nós nos deparamos aqui em mensagens anteriores, né? Assim também o eunuco, o varão ali que era servo da rainha de Cadar, né? Rainha de Cadance, né? E da mesma forma Pedro batizou Cornélio e a sua família aqui, porque o momento realmente foi oportuno, foi importante que isso tivesse acontecido, né? Pedro, o qual dirá as palavras com que te salves tu e a tua casa. E quando comecei a falar, Pedro continua explicando, explicando para os irmãos lá que quiseram saber, né? E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ou seja, exatamente como aconteceu conosco, né? Lá quando o Senhor mandou que nós ficássemos em Jerusalém até que do alto recebêssemos poder, né? Então aconteceu conosco da mesma forma que aconteceu com eles. Então, eles, assim como nós fomos batizados com o Espírito Santo, eles também foram na palavra pregada que eu preguei, também eu fui enviado pelo Senhor da mesma forma, né? Então por isso eu batizei, porque estavam preparados, estavam prontos, receberam e juntou-se a nós, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, né? Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu? Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E ouvindo essas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, vocês vejam que quando foram dispersos, né, os discípulos ali foram afugentados por Estevão, né, por Saulo, né, porque Saulo afugentou eles ali, ficaram tudo ali com a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão. Então, o dispersaram, né? E esse povo que foram dispersos chegaram até essas cidades aqui, das quais a palavra medita, né? Naquela dispersação que houve ali, bateram de a pé, e muitos discípulos tomou cada um lado, um rumo, né? E foram para Chipre, foram para Cirene e foram para Antioquia, né? Só que chegando lá, até chegar lá, eles só pregavam o evangelho para quem eles tinham certeza que era judeu, né? Que era da mesma nacionalidade deles, né?
e aí eles não seriam perseguidos, né? Mas chegando nessas 3 cidades, era cidade de gregos e não de judeus, né? E aí pregaram para essas pessoas todas quando chegaram lá, né? E ouvindo a palavra, se converteram também a Cristo, né? E esse número foi grande de pessoas ali de gregos que ouviu a palavra e creu e aceitaram a Jesus, né? E foram batizados, tudo. E essa fama toda, esses acontecimentos todos chegaram aos ouvidos dos discípulos em Jerusalém. E eles mandaram para lá, né? Novamente, um dos apóstolos, né? E novamente Barnabé, né? Barnabé foi lá para ver de perto, né? Vai lá ver o que está acontecendo, porque chegou para nós aqui que estão aceitando a Jesus, a palavra está sendo pregada, estão aceitando, sendo batizados. Vai lá ver se está certo a coisa, se realmente é dos nossos que está lá pregando, está tudo correndo na mais perfeita ordem, né? Que o próprio Senhor Jesus disse, né, para que houvesse e para que haja ordem e decência na obra de Deus, para que haja ordem e decência, né? Que tudo seja ordenado e nada seja indecente, né? Assim tem que ser, né? E aí os apóstolos, como tinham a responsabilidade do crescimento, da implantação, da abertura das igrejas, né? E do crescimento da igreja, da organização da igreja de Cristo, mandou esse emissário lá, um dos 12, foi lá para conferir, para ver se realmente estava tudo ok, estava tudo certo, né? E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Ou seja, vai, exorta, ensina, repreende, mas com amor. Foi o que Barnabé fez lá, né? Foi lá, confirmou, viu que estava tudo certo, que estava tudo transcorrendo na mais perfeita ordem e decência, né? Então, quer dizer, falou com eles, exortando para que permanecesse firme na fé, né? Para que cada vez mais e mais pudesse crescer, né? No conhecimento, na graça e no poder do Senhor Jesus, né? E assim aconteceu, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Aqui está falando de Barnabé. Ele foi e determinou essas coisas, né? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Oh, glória, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Barnabé foi, pegou Saulo, que estava em Tarso, na cidade de Tarso, né? Por isso que ele é chamado Paulo de Tarso, né? Chamado Paulo de Tarso, né? Porque dali ele partiu exatamente para poder mergulhar fundo na obra do Senhor, pregando o evangelho aos gentios, da forma que Jesus tinha determinado, e falando que ele seria usado dessa forma para levar o evangelho, a palavra do Senhor, aos gentios em toda a face da terra. E assim aconteceu, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Que lindo, né? Aquele povo gentil que morava ali naquela região, naquela cidade, ali após esses acontecimentos todos. Barnabé levou Paulo, e Paulo ali chegou, né? Assumiu o comando da palavra de Deus naquela região, e ali, pela primeira vez, os gentios daquela cidade foram chamados de cristão. Até então não eram cristãos, né?
Então eram gentios, eram pessoas comuns, bárbaras, né? Que era aquele pessoal até aquela altura, né? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus, né? Só dando uma palhazinha pequena aqui nessa última palavra, desceu então profetas de Jerusalém, né, naquela região, né, e um deles foi usado pelo Espírito Santo do Senhor, né, esse profeta Ágabo, né, profetizando que haveria grande fome em todo o mundo, né, e ali os irmãos, né, que estavam ali, e com efeito, né, a palavra fala, né, e levantando-se um deles por nome Ágabo, né, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém a Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, ou seja, repartiram o pão, né? Porque tinha com fartura na Judéia, então mandaram para lá alimento para os irmãos, né, que moravam naquela região, ali onde tinha escassez de alimento, né? A fome veio no mundo, mas aquela região ali tinha os irmãos, eles enviaram para lá alimento, cada um, né, cada discípulo repartia o pão com seu irmão da forma que era possível repartir para amenizar o sofrimento e a fome de cada um dos irmãos que passavam por necessidade, né? E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, né? Isso aqui me faz lembrar, né, a palavra que está lá em Salmo 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E este exemplo aqui, irmãos, é o exemplo de viver em união, né? Quer dizer, se eu tenho um prato de comida para comer por dia e tem um irmão que não tem nada, eu reparto o meu prato com ele. Eu como a metade, ele come a metade. E nós dois passamos para o dia seguinte, né, para poder o Senhor preparar novamente no dia seguinte, para que nós possamos romper por mais um dia, né? Coisa linda é o irmão se compadecer do irmão, né, do seu próximo, né? Não vou nem dizer irmão, não. É o homem se compadecer do seu próximo, né? Porque Jesus determinou isso nos nossos corações com a sua palavra, né? O primeiro e maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, né? E um segundo mandamento tão grande como esse eu te dou, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Como a si mesmo. Então, de modo que é isso, né? Então, quando você reparte o seu pão com o seu irmão, você está provando que verdadeiramente ama. Com o seu próximo, você está provando que ama o seu próximo da forma que o Senhor determinou, né? O que eles com efeito fizeram? Enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. E enviaram aos anciãos, né, aos homens mais velhos das famílias, da igreja, os mais idosos,
que esses têm responsabilidade, têm conhecimento, têm sabedoria, têm entendimento e, sobretudo, o temor do Senhor. São irmãos piedosos, porque são idosos, já passou por muita dificuldade na vida, sabe de tudo. E aí reparte com equidade a todos que necessitam de pão. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã, irmãos, estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?